Muito boa tarde a todas e a todos. É um grande gosto, um grande prazer regressar à Pérola do Atlântico. Aliás, sempre que regresso à Madeira, faço sempre também com um especial sentimento pessoal e com alguma emoção. Emoção essa que hoje surge reavivada pelo facto de estarmos a comemorar os 600 anos da descoberta da Madeira, até porque o Dia da Madeira, por associação a esse facto histórico, em parte indeterminado, mas sobretudo por associação ao início da entrada em vigor do Estatuto Administrativo, comemora-se no dia 1 de julho. Ora, o dia 1 de julho é o dia do meu aniversário natalício. Portanto, só podia gostar muito da Madeira e, de facto, uma vez mais aqui estou e agradecendo, de facto, este amável convite. Por isso, cumprimento as autoridades, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigado, Sr. Presidente, o Dr. Guilherme Silva, Sr. Presidente da Comissão Executiva das comemorações dos 600 anos, o meu colega preletor, o professor Alberto Vieira, também pela sua presença, cumprimento todas as autoridades, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, Sr. Bispo do Funchal, autoridades também militares que aqui estão. Não me leve mal se não faça mais nenhuma referência específica, mas, como imagino, é com muito gosto que aqui regresso também a esta casa, a Assembleia Legislativa, onde também pude prestar o meu trabalho jurídico em momentos mais ou menos efervescentes, como aliás é normal numa Assembleia Legislativa que esses momentos existam. E, portanto, também permitam-me nesta saudação uma referência muito particular ao Dr. Guilherme Rodrigues da Silva, porque ele não só foi colega meu na Assembleia da República, enquanto eu, por um breve período, fui deputado, como também é uma pessoa que conheço de longa data, já por razões familiares, e, portanto, também é com muito gosto que revejo e reencontro aqui o Dr. Guilherme Silva, e muito obrigado também pela sua presença. Em relação à minha intervenção, ela tem por tema falar-vos um pouco sobre a autonomia regional e a sua evolução, e eu diria o seu futuro. Não é que não goste do passado. Se não tivesse sido jurista, teria sido historiador. Essa foi a minha segunda opção quando fiz aquelas escolhas para entrar no ensino superior. Portanto, o professor Alberto Vieira sabe que se não fosse jurista seria do seu métier, também historiador. Mas penso que é importante, como jurista, falar da autonomia, qual é o seu significado, qual a sua posição no nosso edifício jurídico e também falar em relação a alguns desafios do futuro da autonomia regional da Madeira em particular, mas também das duas regiões, incluindo naturalmente os Açores. E a primeira ideia que me vem ao espírito é, de facto, realçar a importância da autonomia regional logo na Assembleia Constituinte, por iniciativa, aliás, de um dos partidos da Assembleia Constituinte, o Partido Popular Democrático, embora a ideia depois sufragada por todos os partidos políticos na Assembleia Constituinte, de facto, Portugal rasgou com o seu passado centralista e reconheceu a especificidade dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, que estavam muito distantes, evidentemente, de uma concepção colonialista que não tinha nada a ver com os Açores e a Madeira. Aliás, a metrópole era a metrópole continental e as ilhas adjacentes, muitos ainda se recordarão dessa terminologia, e depois havia um outro problema muito diferente deste, que era o problema colonial das colónias em África. Mas o facto de as ilhas serem ilhas adjacentes, isso durante muito tempo significou limitação de liberdade, significou distância, significou escassez, até fome, que houve aqui no Funchal nos anos 10, nos anos 20 do século XX, e, portanto, significou momentos de menor desenvolvimento, de menor autonomia e de ausência de liberdade. Portanto, quando a Assembleia Constituinte optou por criar duas regiões autónomas nos Açores e na Madeira, fez-o, de facto, rompendo com a nossa história e inaugurando em Portugal um novo regime autonómico que nunca tinha sido experimentado. Aliás, fez-o de uma forma apreciável e muito sólida, porque não se limitou apenas a consagrar as regiões autónomas com as suas competências, os seus órgãos do governo próprio,
mas também o fez, imaginem, colocando a existência dessa autonomia como limite material à revisão constitucional. Portanto, a autonomia regional faz parte do bilhete de identidade do nosso Estado e da nossa Constituição. E, portanto, se alguma alteração for feita, limitando, truncando, diminuindo o alcance dessa autonomia, essa alteração à Constituição será sempre inconstitucional por violação de um dos seus limites materiais previsto, aliás, no artigo 288, a linha O. Portanto, vejam que a importância da autonomia, da criação das autónomas, não é apenas uma importância circunstancial ou política inicial. Ela fica, de facto, numa camada superior da Constituição, porque a Constituição tem várias camadas, tem vários núcleos, tem vários círculos, está no inner circle da própria ordem constitucional e faz parte da sua identidade. Já houve muitas revisões constitucionais, mais de metade das normas da Constituição já foram modificadas, mas, de facto, estas que dizem respeito à autonomia regional, tendo sido também modificadas, sempre se conservaram e até sempre se consolidaram no seu espírito autonómico, embora com algumas evoluções e involuções em todo esse processo. Portanto, penso que esta ideia é muito importante e dou os parabéns também aos madeirenses e aos açorianos que, nesse contexto constituinte, eu ainda era miúdo nessa altura, embora já com cabelos brancos, mas, de facto, viram bem o futuro e de facto, conseguiram encontrar um sistema de autogoverno para as regiões muitíssimo apropriado e tão bom que os resultados estão à vista, agora, ao fim de 42 anos. O que eram as regiões autónomas em 76 e vejam o que é que são hoje, quer os Açores, quer na Madeira, nas suas diferenças. Bom, mas se isto foi em 76 e agora estamos em 2018, o que é que, entretanto, mudou? O texto constitucional foi-se mantendo igual? Foi-se alterando? Foi-se alterando, claro. Já tivemos 7 revisões constitucionais. Algumas delas com alguma implicação na matéria da configuração jurídico-política das regiões autónomas. Não todas, mas algumas foram importantes. Aliás, como disse muito bem o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa. E tivemos aqui vários percursos, sempre numa orientação política que me parece boa, que é de afinar, de aprofundar a própria autonomia legislativa e política e administrativa regional. Sempre foi esse o objetivo, sempre foi esse o consenso gerado no Parlamento, independentemente das forças políticas de centro, de esquerda ou de direita, o que também não deixa de ser interessante encontrar que a ideia de que a autonomia regional e o seu aprofundamento é um fator de união entre diferentes forças políticas e não um fator de desunião dessas forças políticas, não obstante serem forças políticas ideologicamente diferenciadas. E houve aqui, de facto, pelo menos 3 momentos que eu gostaria de recordar na evolução desse Estatuto Constitucional das Autonomias Regionais. Desde logo, a revisão constitucional de 1989, que foi uma revisão muito importante, sobretudo do ponto de vista económico, porque eliminou o célebre princípio da irreversibilidade das nacionalizações, aliás, que nos permitiu estar de corpo e alma, digamos assim, na União Europeia, e, portanto, permitiu as reprivatizações não apenas a 49%, mas a partir dessa altura a 100%, muitas empresas tinham sido nacionalizadas no contexto do 11 de março de 1975, mas, nessa altura, houve um aprofundamento da autonomia regional através da criação da figura das leis gerais da República, que poderiam ser derrogadas por leis regionais, desde que respeitassem uma ideia de autorização legislativa que quebrasse essa uniformidade das leis gerais da República, ideia que depois, em 1997, evoluiu para se aligeirar essa rigidez das leis gerais da República e apenas se obrigando as leis regionais a respeitar os princípios fundamentais das leis gerais da República, mantendo sempre a lógica de que a competência regional se baseava no pressuposto positivo de haver um interesse específico regional e depois nos pressupostos negativos de respeitar a reserva de Constituição e a reserva da República em matéria de competência legislativa. A verdade é que este sistema funcionou mal, porque esteve sempre presente uma vontade de aumentar as competências regionais em vários domínios e com vários problemas específicos, sobretudo o problema que é o mais complexo de todos, o problema das finanças regionais, que apesar de tudo tem um tratamento próprio através da remodelação sucessiva da lei das finanças regionais. E, portanto, estes 2 momentos foram momentos importantes de
reflexão sobre o Estatuto da Autonomia Regional e, na verdade, isso acabaria por se revelar insuficiente. E então, qual foi a solução? Foi fazer uma revisão constitucional, a penúltima, até hoje, em 2004, para especificamente resolver um problema que se arrastava, sobretudo também por causa de uma jurisprudência restritiva e centralista do Tribunal Constitucional, que era, de facto, remodelar por completo a organização regional no sentido de permitir o maior poder às regiões autónomas, afirmando, evidentemente, as suas especificidades e dando correspondência jurídica a uma maior ambição política de autonomia. E, portanto, em 2004 fez-se uma revisão constitucional em que deixou-se de fazer a referência que tinha sido incluída numa das revisões anteriores às matérias de interesse específico, porque havia uma listagem na própria Constituição, deixou-se de fazer referência a essas matérias e remeteu-se pura e simplesmente para o Estatuto Político-Administrativo, que deveria, a partir desse momento, ser reformulado com base numa maioria agravada e, portanto, prescindindo-se do conceito de interesse específico regional, que podia ser visto tanto numa lógica quantitativa como numa lógica qualitativa. E, portanto, com isso, com o objetivo de se poder aumentar essa competência legislativa regional. Infelizmente, esse resultado, uma vez mais, não foi conseguido. Portanto, não obstante o facto de se ter deixado de utilizar o conceito de interesse específico regional e agora utilizar-se um conceito sucedâneo, que é o de âmbito regional, a verdade é que, em várias decisões, o Tribunal Constitucional mantém a sua teoria de que há uma reserva residual da República, que é uma reserva implícita, e não permite que certas leis, mesmo sendo especificamente previstas nos Estatutos Político-Administrativos, possam ser aprovadas apenas no âmbito regional, porque, não pelo território, mas pela sua essência, quebram um princípio geral de unidade do Estado que, em certos casos, tem que ser respeitado. Portanto, uma vez mais, uma tentativa de aprofundar o poder legislativo regional não teve sucesso, porque, na verdade, essa revisão constitucional acabaria por ficar, de novo, inviabilizada por uma jurisprudência do Tribunal Constitucional que tem insistido em impedir o desenvolvimento das competências regionais. É verdade que isso não foi sempre assim. Houve alguns casos excepcionais, é verdade, mas se formos analisar toda essa jurisprudência, uma a uma, das várias dezenas de acórdãos que foram feitos, essa é a conclusão. E, de facto, não estou a ser injusto para com o Tribunal Constitucional, mas, sinceramente, julgo que o Tribunal Constitucional tem tido, não sei se há lá uma norma interna secreta qualquer, mas, na verdade, parece que há uma cartilha interna do Tribunal Constitucional perante uma decisão que tem a ver, um problema que tem a ver com as competências regionais, de adotar sempre uma concepção restritiva do exercício das competências legislativas regionais. Ora bem, então isto significa que, afinal, depois de tantos esforços, de tantos exercícios, de tantos pareceres, tantas opiniões, que não temos evoluído muito. O sistema tem-se mantido mais ou menos na mesma, tal como ele era concebido. Enfim, há pequenas coisas que foram sendo feitas. Já não há um Ministro da República, há um Representante da República. Agora pode haver um referendo. Antes não havia um referendo regional. A dissolução do Parlamento tem outras características. Antes era só quando havia atos contrários à Constituição. Agora a dissolução pode ser feita por razões políticas, embora também, obviamente, que isso tinha que funcionar nesses termos se houvesse uma crise política que não pudesse ser resolvida sem ser pela forma da dissolução. Mas, portanto, na sua essência, que é verdadeiramente a questão do exercício das competências legislativas regionais, as questões têm-se mantido na mesma. E olhando para o modelo constitucional português, nós podemos então dizer que este modelo é um modelo de regiões autónomas só nos dois arquipélagos, os Açores da Madeira, mas sobretudo é um modelo autonómico homogéneo e, portanto, não diferenciado dos Açores da Madeira. E eu penso que agora, passando a olhar um pouco para o futuro, julgo que se impõe pensar a autonomia no futuro, quer numa revisão constitucional, quer numa revisão estatutária, quer sobretudo na atitude política que se possa desenvolver, a ideia de que a autonomia da Madeira não tem que ser igual à autonomia dos Açores e vice-versa.
porque os Açores e a Madeira são muito diferentes, pelas diferenças óbvias do território, 9 ilhas, 2 ilhas, do ponto de vista das condições económicas. Basta ver aquilo que progrediu a Madeira do ponto de vista do bem-estar em relação àquilo que os Açores não conseguiram fazer neste mesmo tempo paralelo. E, portanto, penso que o caminho terá de ser também de não cairmos na tentação de os dois modelos serem exatamente os mesmos. Podem ser modelos diferenciados, modelos divergentes. Aliás, isso acontece em vários países da Europa, em que precisamente a regionalização foi levada à totalidade do território, como é o caso, sobretudo, mais da Itália do que da Espanha, em que há diferentes categorias de regiões com diferentes modos de organização e diferentes competências. E, portanto, penso que o primeiro passo para o futuro é encarar a autonomia da região autónoma da Madeira numa perspectiva divergente e própria, assumindo como suas as reivindicações que se figuram adequadas à sua própria história, às suas próprias características geográficas, políticas e de outra natureza. Quais os temas que podem estar na ordem do dia, precisamente para esse efeito? Uma vez que partimos aqui do pressuposto de que, de facto, não obstante estas revisões constitucionais, o passado e o presente não trouxeram esse aprofundamento desejável da autonomia regional. Bem, e sobretudo houve aqui um tempo de exceção, esse foi trágico, o tempo precisamente do programa de assistência económico-financeira, e em que a região autónoma teve de contrair empréstimos e houve severas restrições do ponto de vista do seu financiamento. Esse tempo já lá vai, vamos esperar que esse tempo não volte, pelo menos não volte tão cedo, mas, de facto, penso que o futuro deve ser visto desta perspectiva de encontrar temas que possam desenvolver a autonomia regional dentro deste conceito e, portanto, uma vez mais, contrariando essa jurisprudência do próprio Tribunal Constitucional. Aqui, até posso dizer mais no que respeita a esse futuro. Todos nós sabemos, eu sou lisboeta, mas todos nós sabemos que Portugal vive uma crise política muito séria. Uma crise de representatividade, de reconhecimento dos cidadãos na capacidade dos partidos políticos poderem representar os seus interesses, de alinhamento da política, de necessidade de os cidadãos poderem exprimir-se por vias paralelas que não havia tradicional dos partidos políticos, e isso é muito preocupante do ponto de vista da consolidação e do funcionamento de uma democracia. E, portanto, algumas alterações que possam ser feitas no âmbito da autonomia das regiões autónomas podem também ser uma alavanca fundamental para a reforma do Estado ou para a reforma das instituições políticas, cujo capítulo, um dos capítulos será certamente também a própria autonomia regional. Portanto, quem sabe se não teremos aqui um momento propício, um pretexto, assim quiserem, para, pensando no desenvolvimento da autonomia regional, também podermos regenerar o sistema político-constitucional português. Porque, sinceramente, é disso que se trata, dessa regeneração em todas as questões que tem havido. Nos últimos tempos temos sido bombardeados por problemas inacreditáveis que dizem respeito à transparência e à corrupção generalizada, que realmente tem que ser atalhada, ao facto das pessoas terem problemas que não são atendidos por parte dos seus representantes, à assimetria evidente, sobretudo no território continental entre o interior e o litoral e as grandes cidades, e, portanto, há uma série de problemas que se agravam, além do mais, com a integração europeia, que cada vez vai absorvendo mais e mais competências, sem que os cidadãos saibam que isso está a acontecer e, muitas vezes, exercidas contra os interesses de Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, penso que é necessário pensarmos em temas que possam levar a essa revisão da Constituição e também à revisão do vosso Estatuto Político-Administrativo. Aliás, são dois processos que acabam por estar em paralelo. Olhando para a arquitetura jurídica constitucional das regiões autónomas em geral e em particular da Madeira, quais são os temas que podem estar em cima da mesa? Há vários temas, sobre os quais já tenho dito muitas coisas, sobre os quais muitos das pessoas que aqui estão certamente já refletiram, mas esses temas têm que se voltar à ordem do dia, têm que ser discutidos. Eu penso que o tema central, esse que nunca foi resolvido, é um novo modo de distribuição das competências entre o Estado e as regiões autónomas.
porque se nós continuamos com o mesmo tipo de distribuição de competências, dizendo que as regiões autónomas têm a competência de âmbito regional, com exceção daquelas que são reservadas à República, é sempre muito fácil invocar um princípio de unidade do Estado para, no limite, retirar essa competência ao exercício das regiões autónomas. E, portanto, penso que a solução a adotar é uma solução que existe em Espanha, que não é um Estado federal, é um Estado autonómico, completo, total, mas que também existe em Estados federais, que é haver uma lista, duas listas, eu diria, de competências, uma lista das competências do Estado e a outra lista das competências das regiões autónomas. E não dizer-se que as competências das autónomas são aquelas que estão para além das listas da competência do Estado. Porque, quando isso é feito desta forma, mesmo que essas listas depois sejam definidas nos estatutos político-administrativos, invoca sempre um princípio de unidade do Estado. E, portanto, haver uma maior precisão e densificação dessas competências, aquelas que ficam na órbita do Estado e aquelas que ficam na órbita das regiões autónomas. Penso que isso é fácil de fazer, é pacífico em algumas matérias, que têm a ver com direitos, matérias de segurança nacional, defesa, segurança. Outras já são mais controversas. Questões da justiça não são necessariamente questões estaduais, sobretudo as questões da organização da justiça. Não estou a referir-me ao Estatuto dos Magistrados ou ao Estatuto dos Procuradores. E depois há outras matérias inequivocamente regionais que têm a ver com a realização de um Estado de bem-estar, neste caso de uma região autónoma de bem-estar, que são tarefas tipicamente regionais. Mas, portanto, enquanto a técnica, a metodologia adotada pela Constituição não for alterada, isso nunca se vai resolver. E penso que esse é um ponto central que tem que ser encarado. Depois há questões mais políticas, que não têm a ver com a operacionalização do exercício do poder legislativo. A questão do referendo regional. Eu acho que é uma situação bastante lamentável, porque ainda por cima o Parlamento aprovou uma lei sobre o referendo regional dos Açores, mas não o fez na Madeira. Portanto, não deixa de ser curioso que nós tenhamos primeiro um referendo local, desde a primeira revisão constitucional de 82, depois em 89 aprovámos um referendo nacional, político-legislativo nacional, depois mais tarde aprovaram-se os referendos regionais, mas se houver o interesse em convocar um referendo regional na Madeira não é possível, porque não há uma lei que regulamente essa consulta popular. Mas já existe para os Açores, curiosamente. O que não deixa de ser uma coisa curiosa do ponto de vista da harmonia e do equilíbrio das coisas. Mas o problema não é tanto não haver uma lei reguladora dessa consulta popular, que é grave, evidentemente. É que quem decide a realização desse referendo não são os órgãos regionais, é o Presidente da República. Não me parece que isso esteja equilibrado. Então, se há uma questão de interesse regional, vai ser um órgão nacional que vai decretar esse referendo? Quando há um referendo local, é o Presidente da República que decreta um referendo numa junta de freguesia ou numa Câmara Municipal? Que eu saiba, não. Então, qual é a lógica desta intervenção, com o devido respeito, grande professor e grande mestre, atual titular do cargo? Qual é a lógica da intervenção do Presidente da República no referendo regional? A lógica só pode ser da intervenção dos órgãos do governo próprio dessa mesma unidade político-administrativa, como também sucede com as autarquias locais, são os órgãos próprios das autarquias locais que decidem, órgãos parlamentares que decidem a convocação dos referendos locais. Portanto, até parece que o facto de o referendo ser decretado pelo chefe de Estado necessariamente, até parece que há aqui alguma desconfiança, algum medo de que nas regiões autónomas se possa convocar um referendo que seja desajustado ou que possa pôr em causa a unidade do Estado ou fazer perigar a independência ou a integridade territorial. Às vezes estes maus pensamentos vêm-me à memória, não sei porquê. Mas, de facto, isto não faz qualquer sentido que, de facto, um referendo regional seja decretado por um órgão pelo chefe de Estado. E, portanto, é um assunto que tem que ser equacionado, para além do facto, do ponto de vista parlamentar, essa lei ainda estar em falta. Portanto, este é outro ponto também importante. Outro assunto que também tem sido muito discutido é a questão do representante da República. Aliás, pessoa que eu saúdo, conheço bem, foi um ilustre juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, mas nós não estamos aqui a falar de pessoas, estamos a falar de funções e de cargos. Mas, a meu ver, sempre considerei que essa função, esse cargo, não tem qualquer justificação. Admito que a alternativa não seja fácil, porque são vários os modelos possíveis de ser o Presidente da Região o Presidente da Assembleia Legislativa,
de haver um presidente autónomo, um cargo autónomo com essas características, mas que seja já agora eleito, evidentemente, pelos cidadãos recenseados na região autónoma, ou essa função ser exercida pelo Presidente do Governo Regional. Há várias soluções possíveis para isso. Agora, manter na região um representante da República, aliás, que tem vindo progressivamente a perder competências. Até o nome já não é o que era, porque era ministro, já era um ministro estranho, porque a certa altura tinha presença em Conselho de Ministros, mas depois, mantendo-se como ministro, não tinha presença em Conselho de Ministros. E agora já não é sequer ministro, mas é representante. O melhor é extinguir o cargo, porque não sei que nome é que vai ter na próxima revisão constitucional. Digamos, a avaliar para a degradação sucessiva dos nomes, não sei que nome é que lhe vão arranjar na próxima revisão constitucional. Portanto, o melhor é terminar mesmo com esse cargo. E, portanto, as funções podiam perfeitamente ser exercidas com estes modelos alternativos. Claro que a questão que se vai colocar aqui é o que fazer às competências que este cargo tem, que este órgão tem em relação à fiscalização da constitucionalidade, que é um ponto talvez mais bicudo, porque em relação à matéria da administração, esse problema está resolvido, porque nos últimos tempos o Estado tem feito protocolos e tem estabelecido relações especiais de natureza administrativa com as regiões autónomas e, portanto, tem havido um diálogo salutar entre a administração pública estadual e a administração pública regional. E isso não precisa de nenhum representante da República para intermediar o que quer que seja. Agora, em relação à questão da fiscalização, isso pode ser exercido por várias vias, quer preventivamente, quer sucessivamente, e há várias possibilidades, até grupos de cidadãos ou grupos de deputados, os próprios órgãos que têm competência presidencial em concorrência, portanto, não me parece que isso fosse impossível. No limite, o próprio Presidente da República aí poderia ter uma função, uma vez que se trataria de, embora uma intervenção no Sistema Regional, mas seria uma intervenção para proteger, no limite, a própria constitucionalidade da atuação regional, sendo ele o chefe de Estado, digamos, o garante e guardião da própria Constituição, aliás, como jurou no momento de tomada de posse, como juram todos. Portanto, penso também que, desse ponto de vista, a questão poderá ser resolvida nestes exatos termos. Depois há outras questões que também têm que ser equacionadas, que têm a ver com a questão do financiamento das atividades regionais. Isto é muito fácil, entregar competências, mas não dar dinheiro, porque isso é a melhor forma de desresponsabilizar quem não quer ficar com os encargos, dizendo que a responsabilidade não é minha, eu não tenho o dever de prestar esse serviço, é outra entidade, é outra região, é outra estrutura administrativa, mas se isso não é acompanhado de um financiamento específico, evidentemente que isso gera não só um mau funcionamento do sistema e o incumprimento dos deveres por parte dos titulares dos órgãos, que ficam aflitos porque têm competências, mas não têm dinheiro para exercer essas competências, e depois o cidadão vai se queixar a quem? A quem tem as competências, não é a quem atribuiu as competências num certo momento antes e deixou de as ter. E isto, em particular, hoje tem sido particularmente sensível em várias áreas em que uma região autónoma de bem-estar não pode ficar atrás de outras exigências, quer da outra região autónoma, quer do próprio Estado. E talvez falasse em particular de 3 setores que são sensíveis: o setor da saúde, o setor da educação e o setor dos transportes. Este particularmente bicudo, devido a uma questão recente que todos consideram melhor do que eu, que tem a ver com o modo como está organizado o subsídio de mobilidade. E, portanto, o grande problema que aqui se coloca seria a necessidade de uma indexação de financiamento em relação aos serviços prestados às populações no âmbito de uma ideia de bem-estar que estes serviços desenvolvem. E reparem que nestas matérias a questão é complexa. É verdade que a iniciativa privada tem vindo a aumentar na saúde e na educação. Sim, tem vindo a aumentar. Hoje a saúde pública e a educação pública, que eram quase 100% dos anos 70, já não existem. Hoje há uma saúde privada, que já vai em 40% da prestação dos cuidados de saúde. As escolas privadas sempre houve. Elas vão sobrevivendo, talvez não tanto no ensino superior, mas mais no ensino infra-universitário e infra-académico. Mas, de facto, sobretudo na questão da saúde, também é preciso ver que o grau de exigência hoje é muito superior, porque hoje as despesas com a tecnologia da saúde é muito superior às despesas que havia antes. Hoje as pessoas vivem mais tempo, felizmente, fazem mais exames. Andamos sempre em exames, a partir dessa altura da vida não fazemos outra coisa senão exames.
Às vezes exageramos, mas, de um modo geral, fazemos porque temos essa possibilidade e porque o Estado nos dá essa possibilidade. Portanto, a questão que se coloca é uma questão de responsabilidade política e, sobretudo, coloco-me na pele dos governantes que têm estas responsabilidades, de como é que vão dizer às pessoas que têm as competências, mas não têm dinheiro para as exercer. Como é que se resolve este assunto? É um assunto complicado. Para já não falar do mito, que eu, como lisboeta, muito ouço, de que as regiões autónomas são o que são à custa do dinheiro dos cidadãos do continente. Também, já, como imaginam, já ouvi muitas vezes isto. E também já vi muitos estudos, cuja inteligibilidade às vezes é reduzida, a provar isto, mas realmente não me convenceram. Penso que se as pessoas vierem às regiões autónomas percebem, não é preciso viver aqui, mas percebem que se trata de uma realidade específica, com dificuldades específicas, e tem de haver uma atenção especial por parte do Estado. Penso que isso em grande medida foi conseguido. Porventura, o sucesso das regiões autónomas ou do regionalismo político-administrativo, eu penso que esse sucesso é superior na Madeira do que nos Açores, fazendo aqui uma comparação. Os concidadãos açorianos não me levem a mal, mas penso que o maior sucesso da Madeira está à vista. Basta ver os índices económicos. É verdade que os Açores partiram numa situação mais difícil e têm mais dificuldades devido à sua descontinuidade geográfica, mas penso que, olhando para trás também nestas comemorações, o sucesso maior deve ser atribuído ao esforço que foi feito nestes anos na região autónoma aqui da Madeira. Eu vou ainda terminar. Claro que havia aqui outros temas, são temas mais polémicos, a questão dos partidos regionais, se deve haver ou não, as candidaturas independentes, se deve haver ou não. Em princípio sou favorável às candidaturas independentes. Mas, para terminar, agora uma questão aqui de natureza processual. No caso português, o Estatuto Político-Administrativo das Regiões Autónomas é aprovado por lei da Assembleia da República. Não tinha que ser assim, noutros países não é assim. É aprovado pela própria região, embora com algumas limitações impostas pelo Estado. Mas este é um modelo constitucional português, julgo que não vale a pena estar a discutir um modelo diferente, certamente nunca ninguém se entenderia para o mudar. Agora, o problema é saber qual é o grau de intervenção da Assembleia da República numa alteração estatutária, porque a Constituição tem também um princípio muito importante, aliás, que é raro, o princípio segundo o qual o Estatuto Político-Administrativo só pode ser mudado com uma iniciativa exclusiva da Assembleia Legislativa daquela região que apresenta uma proposta para mudar o Estatuto, cujo processo com aquela seu pedido fica aberto. E, portanto, eu pergunto, será legítimo que um Parlamento, se um Parlamento regional, Parlamento Nacional, se um Parlamento regional abrir um processo de revisão estatutária com um conjunto de propostas específicas, será legítimo ao Parlamento Nacional estraçalhar esse projeto e aprovar tudo ao contrário do que tinha sido proposto na abertura de um processo legislativo de revisão estatutária? A Constituição não diz nada sobre o assunto. No limite, dirá que é necessário, se pretender aprovar o contrário do que foi sugerido, que deve de novo ouvir a Assembleia Legislativa para dizer o que é que acha do contrário daquilo que propôs. Já se está mesmo a ver o que é que vai dizer, que não concorda, não é? Mas isso será suficiente? Porque isso levar-nos à conclusão de que, afinal, a reserva de iniciativa legislativa pode ser absolutamente pervertida, porque, afinal, o Parlamento poderá sempre fazer aquilo que quiser. Claro que alguns dirão, mas isso tem que ser assim. O Parlamento Nacional é o órgão de soberania. Mas se há uma regionalização administrativa e política, um regionalismo administrativo e político, isso talvez não seja bem assim. E até porque esta interpretação maximalista, segundo a qual o Parlamento pode aprovar aquilo que entender, borrifando-se nas propostas concretas que foram feitas por um Parlamento que inicia um processo legislativo de alteração estatutária, tem um efeito perverso também. Qual é o efeito perverso? É de o Parlamento em causa, que até tem uma boa intenção de querer alterar o Estatuto Administrativo, corrigindo e melhorando, ter o receio de que o Parlamento Nacional se aproveite da sua ingenuidade e venha a aprovar aquilo ao contrário daquilo que pretende. E, portanto, o que é que faz? Não abre, pura e simplesmente, nenhum processo de revisão estatutária. E, portanto, corremos aqui o risco de ficar com leis que vão ficando envelhecidas,
que ficam petrificadas no seu tempo e que não acompanham as novas fases de evolução da vida política e da vida constitucional e da vida económica, que é um pouco o que sucede com o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, enquanto que o dos Açores foi revisto substancialmente em 2009, densificando várias competências, embora com algumas normas que foram aprovadas e consideradas inconstitucionais, como os provedores de justiça sectoriais e coisas assim, mas, apesar de tudo, houve uma remodelação significativa desse Estatuto, até impondo o limite para o desempenho do cargo de Presidente do Governo Regional. No Estatuto Político-Administrativo da Madeira não ainda foi objeto dessa revisão. E a última coisa que seria desejável é que essa revisão fosse imposta pela própria Constituição numa alteração constitucional. Portanto, penso que tem que haver aqui, antes propriamente dessa revisão estatutária que a Madeira precisa, e que deve, sobretudo, sublinhar e densificar algumas competências específicas no âmbito da tal cláusula, agora não de interesse específico, mas de âmbito regional, deve desenvolver estas competências, mas, sobretudo, que haja um entendimento por parte do Parlamento Nacional de que não vai fazer tábua rasa de uma proposta que seja apresentada, que seja uma proposta consensual e que depois venha a aprovar exatamente o contrário daquilo que tem eventualmente prometido, em relação ao qual tenha havido uma certa promessa e um certo entendimento. Porque ficamos todos a perder. Porque fica a perder a Madeira por continuar a ter um estatuto que se vai tornando obsoleto em algumas normas que se deixam de aplicar, e também aumenta-se a crispação política entre o poder regional e o poder nacional. E, às vezes, nessa crispação política, envolvemos uma vez mais o Tribunal Constitucional. E termino com isto. Nunca mais me esqueço de uma decisão absurda do Tribunal Constitucional em que, absurda em alguns votos de vencidos, já agora, não propriamente da decisão em si, mas em que alguns juízes esboçaram uma tentativa, mas uma minoria, felizmente, esboçaram uma tentativa de considerar que o Parlamento Nacional tinha competência legislativa para alterar os estatutos fora de um processo de revisão estatutária. É que houve um acórdão em que esse assunto foi colocado. Felizmente, que o acórdão por maioria, infelizmente não por unanimidade, coisa inacreditável, que isto é uma coisa óbvia, mas o acórdão por maioria veio a dizer que uma lei comum da Assembleia da República não podia alterar o Estatuto Administrativo porque não tinha havido nenhuma abertura do processo de revisão constitucional. Aliás, tinha a ver com a Madeira. Mas ainda houve alguns juízes, julgo que 3 ou 4, que achavam que, apesar de tudo, o que estava na Constituição, do ponto de vista de haver a reserva da iniciativa estatutária, não era para ser lido assim, mas era para ser lido de uma forma mais flexível. Portanto, este é um risco ainda maior, que é o da total desestabilização, por força de normas demasiado rígidas e de normas que não fazem um encontro de vontades entre a autonomia regional, que tem o direito de ver o seu estatuto revisto, mas sem pôr em causa o consenso que possa gerar na região através do seu Parlamento, que é um Parlamento democrático, mas também reconhecendo, evidentemente, o poder legislativo nacional do Parlamento em também dizer aquilo que entende sobre o assunto, e sendo certo que é uma lei da sua autoria, no fim de contas, e não uma lei da autoria das regiões autónomas, ou em particular da Madeira. Portanto, estas as minhas reflexões que aqui vos deixo. Dou os parabéns a esta iniciativa dos 600 anos. Portanto, este ano a descoberta 1 de novembro de Porto Santo. No próximo ano a descoberta 600 anos da Madeira, por João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira. E, portanto, muito obrigado por este convite. Aqui sempre regressarei, mesmo no meu dia de aniversário, e sempre com muito gosto e prazer. Muito obrigado pela vossa atenção.